Esse ponto de vista é um tanto quanto surpreendente e mesmo muito difícil de se compreender. Para aqueles muito acostumados a pensar que coisas, fatos e eventos são os próprios blocos construtores do mundo, as mais sólidas das realidades sólidas. Contudo, um entendimento adequado da doutrina de Maya é um dos pré-requisitos mais essenciais para o estudo do hinduísmo e budismo. E na tentativa de compreender o seu significado, é preciso tentar colocar de lado as várias filosofias idealistas do Ocidente, com as quais é tão frequentemente confundido, mesmo pelos modernos vedantistas indianos. Pois o mundo não é uma delusão da mente no sentido que, aos olhos de um homem liberto, não há nada a ser visto, exceto um vazio inacessível. Ele vê o mundo que nós vemos, porém, não o marca, mede e divide da mesma forma. Ele não olha o mundo como realmente ou concretamente categorizado em coisas separadas e eventos. Ele vê que a pele também pode ser considerada o que nos une ao nosso meio ambiente, em vez do que nos separa dele. Ele vê, ademais, que a pele será considerada como união somente se foi, primeiramente, considerada como separação ou vice-versa. Por isso, seu ponto de vista não é monista. Ele não pensa que todas as coisas são em realidade unas, porque, concretamente falando, nunca houve nenhuma coisa para ser considerada una. Unir é Maya, tanto quanto separar. Por essa razão, ambos hindus e budistas preferem falar da realidade como não dual em vez de una, pois o conceito de um deve sempre estar em relação com o de múltiplo. A doutrina de Maya é, portanto, uma doutrina da relatividade. Disse que as coisas, fatos e eventos são delineados não pela natureza, mas pela descrição humana, e que a forma a qual nós as descrevemos ou as dividimos é relativa conforme nossos diversos pontos de vista. É fácil ver, por exemplo, que um evento chamado de a Primeira Guerra Mundial pode-se dizer apenas arbitrariamente que teve início em 4 de agosto de 1914 e término em 11 de novembro de 1918. Historiadores podem descobrir inícios reais da guerra bem antes e recomeços da mesma contenda bem depois desses limites formais do evento, pois os eventos podem se dividir e fundir como bolhas de mercúrio, de acordo com os moldes mutáveis da descrição histórica. Os limites dos eventos são convencionais em vez de naturais, considerando, por exemplo, que a vida de um homem tem início no momento do nascimento, em vez de na concepção, por um lado, ou na ablictação por outro. Similarmente, é fácil ver o caráter convencional das coisas. Geralmente, o organismo humano é contado como uma coisa, embora do ponto de vista fisiológico, ele seja tantas coisas quanto suas partes e órgãos, e a partir de um ponto de vista sociológico, ele seja meramente parte de uma coisa maior chamada grupo. Certamente, o mundo da natureza é rico de superfícies e linhas, com áreas de densidade e vacuidade, que empregamos como marcas de eventos ou coisas. Porém, aqui novamente, a doutrina de Maya afirma que essas formas não têm ser próprio ou natureza própria. Elas não existem por si sós, mas somente em relação recíproca. Como um sólido não pode ser distinguido exceto em relação com o espaço. Nesse sentido, o sólido e o espaço, o som e o silêncio, o existente e o não existente, a figura e o solo são inseparáveis, interdependentes ou mutualmente originados. E é apenas através de Maya, ou pela divisão convencional, que podem ser considerados separados um do outro. A filosofia indiana também pensa a rupa, ou forma, como Maya,
porque essa é impermanente. De fato, quando os textos hindus e budistas falam do caráter vazio ou ilusório do mundo visível da natureza, como distinto do mundo convencional das coisas, eles se referem precisamente à impermanência das suas formas. A forma é um fluxo, e por isso Maya, no sentido um pouco estendido, que essa não pode ser registrada ou possuída. A forma é Maya. Quando a mente tenta compreender e controlá-la em categorias fixas do pensamento, isso é, através de nomes e palavras. Pois esses são precisamente os nomes e verbos através dos quais as categorias abstratas e conceituais das coisas e eventos são designadas. Para servir aos seus propósitos, os nomes e os termos devem ser necessariamente fixos e definidos, como todas as outras unidades de medida. Porém, seus usos, até certo ponto, são tão satisfatórios que o homem está sempre em risco de confundir suas medidas com o mundo mensurado, de identificar dinheiro com riqueza, convenção fixa com realidade fluida. Porém, até o ponto que ele se identifica e a sua vida, com essas estruturas rígidas e ocas de definição, ele se condena a uma frustração perpétua, como tentar pegar água com uma peneira. Por isso, a filosofia indiana fala constantemente da ignorância da busca das coisas, do esforçar-se para a permanência de entidades particulares e eventos, porque vê, em tudo isso, nada mais do que uma paixão por fantasmas, pelas medições abstratas da mente. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.